Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Voz, podcast da Uncisal. Eu sou André Dias e hoje vamos conversar sobre um tema extremamente importante, a saúde mental do estudante. Se você conhece algum estudante, seja do ensino médio, pré-vestibular, graduação ou concurseiro, manda para ele esse episódio para que ele possa usufruir dessas dicas essenciais que vamos passar hoje. E a minha conversa hoje será com o psicólogo Carlos Gonçalves. Carlos, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço pelo convite. Carlos, para começar, vai ser uma pergunta que provavelmente os estudantes não se fazem, mas com certeza sofrem com isso. Como que a pressão por nota e futuro profissional interfere na saúde mental dos estudantes? Interfere de maneira muito desgastante, podemos dizer assim, porque todo aluno, ou quase todo aluno, quando entra numa universidade, seja qual for, há a autocobrança e a cobrança também da instituição e a própria sociedade. Então, estar inserido nesse lugar requer muita disciplina e autoconhecimento. E, não havendo essas duas coisas, vai ter uma sobrecarga na questão da ansiedade e em outros fatores, como também a irritabilidade ou até prejuízo na questão do sono. Então, é muito importante que este aluno ele faça uma autoavaliação para se perceber, né, se ele está realmente, né, adoecendo sem entender os sinais. E Carlos, é muito comum as pessoas normalizarem a ansiedade, o estresse com relação aos estudos como algo normal e que faz parte do processo, principalmente quando está envolvendo provas, vestibulares, concursos. Mas eu queria saber até que ponto realmente essa ansiedade, esse estresse é normal e faz realmente parte do processo e quando passa a ser um sinal de alerta. André, a ansiedade todos nós temos. Ela é normal. Ela nos ajuda, inclusive, em muitos aspectos. Só que dependendo da construção da história de vida desse indivíduo, ou seja, desse estudante, porque cada caso é um caso, a gente tem que ficar atento. Porque existe sim pessoas que são extremamente competitivas, tem pessoas que não suportam, né, ter que ficar atrás de um colega, então existe a competitividade e isso é muito ruim, porque às vezes a pessoa esquece o foco, que é o aprender muito mais do que a nota. Então, tem pessoas que se prendem pela nota, como se fosse uma Olimpíada. Então, é muito importante entender esses sinais, porque a partir do momento em que eu não durmo, porque tem uma prova no dia seguinte, ou eu vou fazendo um movimento em que eu percebo que eu estou ficando um pouco mais irritado, como eu falei, com a questão do sono, ou me isolando socialmente com esses meus colegas, podemos dizer assim. Então, todo esse contexto são sinais que esse indivíduo tem que entender para começar a perceber que há algo diferente, né, acontecendo e é a ansiedade que às vezes chega silenciosamente e é preciso entender por onde ela está começando. A procrastinação, ela tem alguma relação com a ansiedade? A procrastinação, eu sempre falo que é o medo de encarar a realidade. Então, a fuga é um processo de não querer enxergar as suas obrigações, as suas atividades, as suas tarefas. Trazendo para o mundo acadêmico, sabemos que todo semestre temos seminários, temos provas, precisamos das notas sim, porque a gente precisa passar para o ano seguinte. Porém, a procrastinação ela vai para um lugar de desafio, porque muitas vezes você tem um seminário que já tem uma data específica para entregar e você apenas vai adiando, adiando, até que chega o dia praticamente e você até faz. E isso não é legal, porque o teu cérebro vai entender que você só age ou só funciona dessa forma. Então, a procrastinação é um aliado péssimo para a ansiedade. Uhum. E quais são os sinais que os pais, os colegas ou até o próprio estudante precisa perceber que é um sinal de alerta que a ansiedade está deixando de ser um nível natural? Quando ele realmente deixa, né, de até mesmo de estar entre os alunos, entre os colegas, né, como eu lhe falei, ele começa a focar apenas no estudo, no sentido pelas notas. Eu sempre falo nisso, né, que eu fui professor, né, durante alguns anos de pós-graduação e tinha pessoas que eram focadas nas notas. E eu sempre falo na questão do conteúdo. Então, a partir do momento que você vê um aluno que só fala de nota e de destaque, de essas coisas, mas você tem que ficar muito atento, né? Porque tem pessoas que não conseguem se auto-observar, mas quem está ao redor percebe. Então, isolamento, busca pela nota, irritabilidade, insônia. Às vezes, dentro do contexto da faculdade, da universidade, os próprios professores
Eles podem também, de alguma forma, chegar junto, mas a correria do dia a dia impede. Então, compete principalmente a que os alunos que estão mais próximos possam orientar essa pessoa a buscar ajuda. E eu ouvi dizer uma vez que a comparação com outros alunos, com outros colegas que estão em realidades completamente distintas com a gente, né, interfere muito nessa ansiedade e que o foco principal é você se comparar com você de agora com você de antes. Faz sentido isso para melhorar a ansiedade? Faz, mas assim, né? A gente tem que ver que essa competitividade, a gente já vem com ela praticamente desde que a gente nasce, né? A gente, se tiver irmão, a gente está competindo de alguma forma. Então a gente já traz meio que isso, né? Só que algumas Uhum. pessoas elas vão mais além. Então não é saudável do ponto de vista acadêmico, né? Existem outros mecanismos, outras formas de buscar esse acesso ao conhecimento, ao destaque, sem precisar se martirizar, sem precisar sofrer, porque há sim um sofrimento psíquico nessas pessoas que buscam essas competitividade, que buscam a procrastinação, como a gente aqui falou, e que busca indiretamente o adoecimento. Então, hoje em dia, a gente percebe sim que dentro das universidades estamos tendo um aumento de pessoas que vêm desenvolvendo ansiedade e com comorbidade, passando também para depressão e outros tipos de fobias. E quando, ou melhor, qual o sinal, como que o estudante pode saber que é o momento de procurar ajuda? Esse é é o X da questão, né? Graças a Deus está havendo uma melhora na busca, né, para procurar um psicólogo, se for o caso, procurar um psiquiatra. Então, assim, há uma mudança, né, mas que ainda a gente vê um certo preconceito, né, uma certa resistência, achar que vai conseguir resolver tudo, dar conta de tudo. Porque no meio acadêmico há sim uma perspectiva de futuro. Eu vou ser um médico, eu vou ser um dentista, eu vou ser um jornalista, então como vou ser inserido no mercado? Como é que eu vou ser como profissionalmente? Então essa busca pelo futuro, essa busca de um espaço traz esse adoecimento. Então, havendo esse sinal, havendo esse processo de mudança, que digo, André, é perceptível. Nós é que não enxergamos, porque nós temos preguiça de buscar o autoconhecimento, né? De olhar para dentro. A gente é muito externo, a gente olha para fora. A gente olha se você mudou o cabelo, se você está com uma espinha, se você está com alguma coisa no teu físico. Só que a parte interna ainda há uma certa resistência de quem está sofrendo passar a informação e de quem está fora observar que a pessoa precisa de ajuda. Carlos, agora um bate-bola, um jogo rápido. Vou mencionar alguns hábitos que as pessoas têm na sua rotina que podem ser bons ou ruins para a ansiedade. E você vai me falando cada um que você acha, se é bom ou se é ruim, tá? O primeiro, atividade física. Excelente, seja qual for, caminhada, praticar futebol, pilates, movimentar o corpo, né? Qualquer movimento do corpo é importantíssimo para liberar serotonina. Dificuldade em dizer não. Esse é um grande dilema de uma boa parte da humanidade, né? Por ser sofrer da síndrome do bonzinho, da boazinha, a gente sempre quer dizer sim para os outros e diz não para a gente. Então é importante dizer não para essas pessoas para não sofrer. Uma boa alimentação. Extremamente importante, né, ter hábitos saudáveis, mesmo sabendo que no dia a dia dos estudantes não é fácil manter essa rotina de uma boa alimentação. Mas, claro, ela ajuda bastante na ansiedade. Autocobrança. É algo que nós carregamos, assim como a ansiedade. Né? A autocobrança também tem um aspecto positivo, mas quando ela passa o limite da tolerância, que seria se cobrar por tudo, acaba também trazendo esse sofrimento psíquico. Uma boa noite de sono. Ela é extremamente importante principalmente para estudante, né? Porque quem dorme bem, né, tem um dia melhor, né, tem um humor melhor, tem menos irritabilidade, né? E também é um componente que alivia bastante quem sofre de ansiedade, dormir. Medo de se arriscar. Medo de se arriscar é algo também que eu venho percebendo, né, nessa geração. Tem uma geração que ainda está com tantas possibilidades tecnológicas, mas que ainda está preso. Eu digo de arriscar porque eu vejo através do conhecimento o saber. E às vezes a gente está com pílulas rápidas de conhecimento e acaba que isso traz esse medo, porque para se arriscar é preciso conhecer. Sair, descontrair com os amigos, horários de lazer. Ponto positivo, né? Precisamos ter pausas, né? É como falava o Domênico de Massa no livro Ócio Criativo. A gente precisa dessas pausas porque são elas que dão essa energia para a gente conseguir manter as nossas atividades que vêm
e que não são poucas. Então, sair, passear, fazer sexo, ir para o cinema, cantar, qualquer desse aspecto é extremamente positivo. Meditação. Meditação, para quem tem ou já vem mantendo esse hábito, também é extremamente positivo, porque trabalha muito a respiração, que é algo que a gente tem muita dificuldade, né, de respirar. Planejamentos reais. Vivemos um mundo, né, como diz a Maria Bethânia, né, ela falou numa entrevista que a gente vive muito mais na fantasia do que na realidade. Então, fazer projetos reais é trazer projetos concretos, projetos que eu sei que eu vou fazer em determinado período. Pode até ser curto, mas tem gente que é tipo virada do ano, vou emagrecer, vou ser uma pessoa melhor, vou fazer tal coisa. Então, trazer uma coisa muito mais compacta. Uso excessivo de redes sociais. Esse é outro fator alarmante, né? Tem um livro, Geração Ansiosa, que foi lançado há pouco tempo. Inclusive, o autor, que é um psicólogo americano, esteve aqui no Brasil dando entrevistas e palestras, e ele faz um alerta através de pesquisas, mostrando que estamos com uma geração doente. Ou seja, estamos cada vez mais indo para um lugar de adoecimento mental. Hoje, André, nós já temos na Organização Mundial de Saúde o Brasil como primeiro lugar no ranking, né? Já temos crianças entrando em processo de depressão. Então, o isolamento social, o afastamento, a questão de todos os aspectos, podemos dizer assim, psicológicos, eles são afetados quando a gente passa horas e horas dentro de um universo virtual. Estudar até tarde. Cada caso é um caso. Tem pessoas que têm um resultado muito positivo estudando até determinada hora. Tem outros que não. Então, vai depender muito do desempenho que uma pessoa vem desenvolvendo. Contanto que também não prejudique muito o sono. Espiritualidade. É um fator que vem sendo batendo muito na tecla, né? Nós somos um ser biopsicossocial e agora também estamos colocando na tecla a espiritualidade. Não estou falando de religião, eu estou falando de conexão de você com o teu espírito, né? Com o que tem dentro de você, no aspecto de você se conectar com a energia, onde você vai se sentir realmente confortado, se sentir realmente acolhido, porque a gente olha muito para a parte material. Nós somos seres humanos que necessitamos desses aspectos, mas precisamos fortalecer o espírito. Carlos, e para encerrar o nosso episódio, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, aproveitando inclusive que a gente está no Setembro Amarelo, para os estudantes que nos acompanham, sobre a importância desse autocuidado, dessa autoobservação, como uma forma de zelar pela saúde mental. Eu sempre digo que quem comete suicídio, ele não quer morrer, ele quer se livrar da dor. Então, é a dor emocional, é a dor da alma que faz as pessoas tirar a própria vida. E a gente também vem desse aumento entre estudantes, porque a alta performance, o resultado, o espaço que vai ocupar. Então, a espiritualidade também vem nesse contexto para dar um auxílio, buscar ajuda quando for preciso, seja no psicólogo ou um psiquiatra se precisar entrar com os ansiolíticos. Mas é importante não deixar para a última hora, né? Porque a vida ela pede agilidade do ponto de vista de a gente ser útil um para os outros. E assim finalizamos mais um episódio do Unce Voz, o podcast da Uncisal. Carlos, muitíssimo obrigado pela sua parceria, pela sua participação e pelas suas palavras. Eu que agradeço pela oportunidade de falar de um tema tão importante. E eu agradeço a você também que esteve conosco até aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio do Unce Voz, o podcast da Uncisal, onde a voz da universidade se encontra com a voz da comunidade. Até lá!